O torneio de extermínio. A caçada trianual de nativos, um dos dispositivos mais vis e cruéis já apresentados na obra, parece ter um timing muito específico. 38 anos atrás, em God Valley, uma edição que ficou marcada na história, justamente por não estar marcada na história. Como um evento que envolveu o Gold Roger, o futuro rei dos piratas, Monk de Garp, o herói da marinha, se degladiando com Rox de Shebeck e a sua poderosíssima tripulação com Big Mom, Barba Branca, Kaido, Chique o Leão Dourado, entre outros grandes nomes que marcaram a história do mundo pirata, além de Figarland Garling, o pai de Shanks, que viria a ser conhecido como o campeão de God Valley no futuro, simplesmente não deixa nenhum rastro. Parece impossível, mas por trás da genialidade de Oda, podemos puxar a cortina de mentiras impostas pelo governo mundial e realmente descobrir como o passado pode explicar o futuro. História tem dessas, isso não poderia ser mais claro em One Piece. Por mais que vivamos em áreas diferentes, com outras utilidades e necessidades, diferentes desafios e facilidades, muitos acertos e erros da humanidade parecem ser cíclicos. O famoso ditado, a história se repete, que pode ter um tom jocoso, mas, como a gente sabe, as melhores brincadeiras têm um fundo de verdade. Entre o extermínio de povos originários, perseguição, ganância e crueldade, infelizmente esses fatos se repetem no mundo de One Piece e também no nosso. No entanto, nas crenças da perdida e perseguida raça dos bucaneiros, Nika, o deus do sol, um dia os libertará. E, para que isso aconteça, é preciso que Luffy e sua tripulação estejam no lugar certo, igual Shebeck e Roger 38 anos antes, mas diferente. Eu acredito que a próxima edição do Torneio de Extermínio será o início do fim de One Piece. E eu também acho que a gente já sabe aonde ele vai acontecer. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, a gente vai agora analisar alguns casos hipotéticos para o próximo Torneio de Extermínio, que talvez venha aí. Quem sabe no capítulo 1100 aparece Drago, aparece tudo mais. Calma, vou falar. Mas quero agradecer ao Alan, que não só editou, mas deu uma ajudada monstra nesse roteiro aqui. Então deixa o like, se inscreve, dá essa moral, Alanzito. Sem mais delongas, link na descrição. E galera, chama, vem na vinheta. Ah, calma. Sexta-feira eu fui convidado para participar do Nerdcast de One Piece, Nerdcast 904. Vou deixar o link na descrição também. Foi com o Guto, o Load, a Catiuxa, o Jovem Nerd. E foi muito maneiro. Quero agradecer demais a participação. Beleza. Fiz o mini jabá. Link na descrição, dá essa moral. E é nóis. Valeu. Chama ela. Vamos começar do início, falando sobre God Valley. Um infeliz incidente ocorreu 38 anos antes dos acontecimentos atuais do mangá. O nível da tragédia que assolou o esquecido Vale dos Deuses é praticamente incomparável. No capítulo 1095, o showman desse massacre nos confirma que esse macabro evento de aniquilação acontece de 3 em 3 anos. Então podemos assumir que desde God Valley aconteceram mais de 10 torneios em ilhas diferentes. Imagina então quantas caçadas desumanas desgraçaram esse mundo nos últimos 800 anos de governo de Musamá. No mangá a gente ainda não sabe exatamente como é o processo de escolha dessas ilhas, mas já temos indícios suficientes para montar um quebra-cabeça e pintar um quadro que faça sentido para o governo mundial. Recursos naturais amplos, um povo nativo, uma ilha desafiliada ao governo mundial, uma raça para ser caçada, um ambiente com um terreno difícil, desafiador, algo que torna o entretenimento na matança do governo mundial e dos Tenryubitos ainda mais bacana para eles. E claro, no caso específico de God Valley, um nome que legitimiza, dá a impressão de dar o direito aos Tenryubitos que consideram deuses, como se o lugar fosse sempre deles. O Vale dos Deuses, para os Tenryubitos, é simplesmente o quintalzinho deles, e eles desrespeitam a autodeterminação dos povos que habitam lá, fora simplesmente matar todo mundo. No mesmo grau que os nobres são ignorantes e limitados, ainda existe um planejamento estratégico que deve vir do alto escalão. Personagens como os Cavaleiros Sagrados de Garland, outras famílias influentes e, claro, os Gorosei. Baseado nisso, podemos prever os fatores para a escolha desses lugares e buscar os indícios para decidir quais os principais candidatos para o próximo torneio. Lembrando que o timing parece ser bem preciso. Fazendo os cálculos de 38 anos para cá, considerando que o Luffy está navegando há 2 e alguns meses, é bem impossível que estejamos perto da próxima edição, que pode até ser adiantada por um período curto para servir os interesses finais do Gorosei e Cavaleiro Sagrado. Então tá, a gente vai do menos pro mais, hein? Do menos pro mais, começando por Wano. O país dos samurais atualmente se encontra sob nova direção, pelos comandos do mais novo dragão e sob a bandeira do imperador Monkey D. Luffy. O governo mundial nunca invadiu Wano por 2 motivos.
O primeiro, obviamente, eram suas fronteiras fechadas para o exterior. O mistério, a insularidade da ilha realmente aterrorizavam todos que imaginavam o que tinha ali por trás. A segunda razão é um probleminha básico chamado Kaido. O governo mundial não era louco de enfurecer o rei das feras. Ele tinha domínio completo do seu território, defesas amplas, e a gente sabia que era ele que permitia a entrada da CP0 para a negociação de Kairosek, entre outros recursos. O governo mundial sabia como essa relação podia ser benéfica e até onde poderiam pisar. Nos dias atuais, o dragão azul caiu e entrou o dragão rosa no lugar. E por mais que em poder destrutivo o Momonosuke seja um verdadeiro monstro, já que a própria Marinha e Aramaki podem atestar sua força, não se compara ao aparato militar de Kaido e dos Piratas das Feras. E o Wano também é território do Luffy, né? Então, de certa maneira, o que valia pro Kaido vale pro Luffy, mas num grau menor, porque o Luffy não estabelece base nos seus territórios. Ele é mais parecido com o Barba Branca nesse aspecto. Beleza, mas mesmo com tantos motivos que escancaram que o governo mundial não seria inocente, nem ignorante o suficiente para invadir o Wano para fazer o torneio, a gente tem que lembrar que as terras da família Kozuki se encaixam em diferentes requisitos apresentados para a invasão. É um país não afiliado ao governo mundial e eles ainda têm uma treta histórica com os caras, cujo dariam ainda mais razões para o extermínio desse local. E vale mencionar que se não fosse pelas ordens do Momonosuke de ainda não abrir as fronteiras, o governo mundial talvez crescesse ainda mais os olhos para o Wano. Cara, fora isso, o Wano tem muita coisa interessante. Tem Kairosek, lá é o lugar que foram criados os poneglyphs, né, os grandes ferreiros lendários, então eles poderiam ser escravizados para criar armas também para o governo mundial, que vai precisar, já que Vegapunk tá nessa situação toda no momento. Então existem alguns motivos, por mais que eles sejam um pouco mais fracos. Então a gente deixa aqui meio que nas menções honrosas. O Wano, 3 cachimbos, quase impossível, mas que daria pra entender, apesar de que, né, foi a saga mais longa, então a gente não deve voltar para o Wano tão cedo assim. Este território da Big Mom, Totland, a terra dos doces da tripulação da ex-imperatriz Big Mom. Essa aí atualmente se encontra completamente fragilizada e uma sombra do que era antigamente. Nem mesmo um monstro chamado Katakuri foi capaz de impedir a invasão de Kuzan e Van Auger. Desde a queda da Big Mom em um ano, Totland caiu muito no seu poder de defesa, porque não é só a questão da Big Mom não estar lá, que óbvio faz muita diferença, mas também o nome dela não ameaçar as pessoas que querem invadir. Tanto que ela cai, que sai no jornal, todo mundo pode crescer o olho para esse lugar que ainda tem suas proteções, ainda tem suas camadas, ainda tem os remanescentes da sua tripulação, mas que realmente é uma sombra do que já foi. Então o governo mundial se aproveitar dessa fragilidade e começar o torneio lá mesmo não é nada impossível, particularmente porque Whole Cake também não é afiliado ao governo mundial. E vale falar basicamente quando lembramos que lá é o local com a maior diversidade desde o Reino Antigo. E ao pensar como os Tenryubitos adoram escravizar e exterminar outras raças, seria um final bem trágico para o país das, entre aspas, maravilhas. Fora isso, tem muitos recursos interessantes em Totland. Tem os poneglyphs, tem um Road Poneglyph lá, tem tudo de riqueza e poder que a Big Mom juntou. O tesouro de Yonkou monetariamente vale muito, fora as questões práticas também, a tecnologia e tudo mais, a inteligência, porque a Big Mom era conhecida por ter uma rede de espiões e inteligências incomparável. E o governo mundial meter a mão nisso tudo seria muito interessante. E, de fato, é um alvo um pouco enfraquecido que já foi explorado pelo Barba Negra e que pode ser explorado ainda mais pelo governo mundial. Fora o entretenimento, né? Você tem quase todas as raças do mundo para matar, então tem diversidade bastante. O governo mundial adora diversidade quando é para matar. O território protegido por Shanks, Elbaf. Esse aí já começa a ficar mais quente. Esse aí a galera já sabe que eu já boto uma fé forte, hein? O lar dos gigantes guerreiros é uma terra lendária, tão mágica e majestosa como qualquer fábula. Essa aí, por mais que pareça uma completa insanidade de invadirem o país mais forte do mundo, ainda por cima território do Ruivo, a gente tem um motivo específico para acreditar que Elbaf possa ser escolhida como local sede para esse torneio. Há anos Oda dá indícios de que Elbaf será o próximo grande arco de One Piece. Mas é difícil imaginar Shanks, o líder desse território, como o vilão principal do arco. Talvez um antagonista para um momento específico, para uma competição com Luffy, mas enfim, é difícil imaginar ele como o grande vilão. E aí, quem seria o grande vilão do arco de Elbaf? Bom, o vilão seria todo o governo mundial, pois na Terra dos Gigantes, devido a esse torneio, começará o Ragnarok, o confronto de humanos e aliados contra os deuses. Essa teoria já é bem manjada, mas ela faz bastante sentido. Ragnarok talvez seja o início da guerra final de One Piece. E o Ragnarok acontecer em Elbaf, né, que é inspirada nos valores, na mitologia nórdica,
faz todo o sentido. Shanks tá lá, Luffy pode ir pra lá, o governo mundial tem coisa a acertar com o próprio Shanks, porque eles já conversaram durante o Reverie e deve ter tido muitos novos desenvolvimentos, já que 2 Yonkous caíram, Barba Negra subiu mais ainda, e o governo mundial parece estar querendo cortar as pontas soltas relativos ao século perdido, indo atrás do Vegapunk agora. E claro, se eles vão atrás do Vegapunk, eles vão descobrir sobre a biblioteca secreta de Ohara, que foram os livros resgatados pelos pesquisadores jogados no lago no grande Buster Call, que acabaram em Elbaf, porque o Homem da Cicatriz das Chamas, que provavelmente é Jaguar de Sol, por todos os indícios, habita lá. Então, isso aí acabaria gerando todo esse cenário que botaria o Elbaf como um lugar premium. Se tem uma raça específica que é muito caçável, só que tem aquelas questões contrárias. É muito poderio bélico em Elbaf pra encarar, cara. Ia ter que ter todos os Cavaleiros Sagrados, todos os Almirantes, uma parte gigantesca do contingente da Marinha, vários vice-almirantes, pacifista, parte tecnológica, talvez feras, bestas e tudo mais, pra poder encarar Shanks e companhia. Isso sem contar com Luffy, quem mais possa aparecer, talvez Barba Negra representando o Shebag e tudo mais, ia ser um caos insano e talvez ainda seja muito cedo. Mas calma, porque profecias habitam minha mente e agora a gente vai pro lugar que pra mim é a cravada do próximo torneio. Ilha dos Tritões. Entre todas as possibilidades apresentadas até então, a Ilha dos Homem-Peixe é um palpite quente. E você pode estar se perguntando, mas calma, ela não é filiada ao governo mundial? Por que então? Tá, vamos devagar, vamos explicar. A Madame Shirley, no capítulo 610, prevê que Luffy será o homem que destruirá a Ilha dos Tritões. Só que isso ainda é um grande mistério, que indica que em alguma altura da história, nós vamos voltar à terra natal de Jinbe, porém, como e por que Luffy destruiria esse local? No quadro do mangá que isso é revelado, o Luffy está somente ao redor das chamas. Não mostra ele literalmente queimando ou quebrando nada. Então, fica o questionamento. Será que vai ser realmente ele que vai destruir? Ou o garoto do chapéu de palha só não estava no meio da destruição, querendo impedi-la? Sabemos os recentes acontecimentos envolvendo os Tritões e os Tenryubitos. Sam Figarland Garlin ceifou com suas próprias mãos um dos nobres, infelizmente, um dos bondosos de bom coração. Sam Don Quixote Miosgard foi executado por somente defender uma raça com qual ele tinha uma grande e antiga aliança e, claro, era plenamente a favor de seus direitos. Garlin chama toda a espécie dos Homens-Peixe de lixo e os outros Tenryubitos comemoram a morte do defensor dos Tritões como se o mesmo tivesse pecando ou cometendo um grave crime. Os dragões celestiais sentem nojo dos homens-peixes, fetichizam e objetificam as sereias. Atualmente, devido a esse acontecimento, os nobres mundiais estão furiosos com toda a raça. Tudo isso porque a sua princesa Shirahoshi foi impedida de ser um brinquedinho e foi salva por Miosgard. E sabendo como os supostos deuses desse mundo são, isso não deve sair barato. E eles vão querer algum tipo de retaliação, como aconteceu com o próprio Miosgard. Essa retaliação faz muito sentido, eles já odeiam os tritões, já vendem, já compram nos leilões os tritões, e eles já têm toda essa relação hipertóxica de escravizar toda a raça. Então, por mais que a Ilha dos Tritões seja um local independente, o Netuno participe do Reverence, nos olhos de Tenryubitos que realmente mandam, eles são cidadãos de segunda ou quem sabe até terceira classe. Então esse torneio faria sentido nesse contexto, ainda mais levando em conta que eles poderiam caçar os tritões e tem muitos recursos fascinantes para serem roubados da Ilha dos Tritões. Fora o recurso de mão de obra, porque todos seriam escravizados, eles ainda teriam muita tecnologia e os recursos infinitos históricos, já que é um povo muito antigo, orgulhoso e poderoso. E cara, a premonição da Madame Shirley não deve falhar. A gente pode lembrar que Insama botou na mão a foto da princesa Shirahoshi, ela é Netuno. Então você ainda tem um agravante maior, de maior interesse para o governo mundial. Imagina obter essa arma ancestral e poder usar ela à torto e à direita. Seria uma extensão da escravização de todo o povo tritão, algo que já é muito temático e muito comentado na obra. A limpeza geral, como eles comentam, né, The Great Cleansing, eles falam que eles vão limpar todos, vão matar todos, e talvez os tritões sejam o próximo alvo. Com a conexão com a Shirahoshi, com sendo no território do Luffy, com tendo uma espécie específica para ser exterminada no torneio, e com essa questão da Madame Shirley, dele voltar lá e tá tudo pegando fogo, como se ele fosse responsável por essa destruição, cara, isso começa a pintar um cenário de que talvez a guerra final seja no fundo do oceano, na Ilha dos Tritões. Ou talvez seja só realmente um arco pós-Elbaf para preparar para a guerra final,
talvez uma grande vitória dos vilões antes que o herói entre e consiga derrubá-los. Então, galera, me conta o que você achou desse vídeo, cita aí outros lugares que sejam possíveis. Eu pensei em Zou, a gente podia falar dos Unish, a gente podia falar da Carrot que está lá, dos Mints, que também são uma raça importante, que é aliado do Reino Antigo, mas essas menções honrosas eu quero deixar pra vocês nos comentários. Eu tô voltando de viagem, minha garganta já foi embora, tô bem doente. Mas o vídeo tá aqui, Alan me ajudou muito com o roteiro, só tenho a agradecer. Nerdcast de One Piece, galera, vou deixar o link na descrição. Comenta lá o que vocês acharam, dá uma hypada se vocês puderem, porque pra mim é uma conquista gigante, sou fã do Nerdcast há muito tempo. Deixa o like, se inscreve, é nóis, é isso, galera, e valeu! Pode palha secreto e curto, na moral, Adenor é brabo. Adenor é brabo, retiro tudo que eu disse no último vídeo, que eu falei mal do Tite. O Tite, eu já sou fã do Tite. É nóis, Tite. É nóis. Abraço. Valeu, Adenor. É nóis. Valeu.